Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Vaikash, que significa ele avança. É uma Parashá linda, linda, e eu quero preparar os irmãos e você que está nos assistindo aqui pelo YouTube para aquilo que vai acontecer nessa Parashá, porque é uma das porções da Torá mais significativas, e uma das coisas que eu quero aproveitar para falar hoje é sobre cura da alma, sobre sentimentos, emoções, sobre aquilo que a gente vivenciou no passado, que trouxeram marcas da nossa alma e na nossa personalidade, e que a partir dessa Parashá nós vamos começar a vivenciar alguma coisa a nível de cura. Ou seja, as nossas emoções serão restauradas através dessa Parashá. A primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos, a Parashá começa assim: então Yehudá se chegou a ele dizendo: ai Senhor meu, peço-te teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a tua ira ao teu servo, porque tu és como Faraó. Irmãos, nós temos Yehudá conversando com Yosef, sem saber que Yosef é irmão dele. É como se fosse o rei de Israel, porque Yehudá vai dar origem aos reis de Israel, ou seja, ali está a linhagem real, conversando com aquele que é o vice-rei do Egito. Dois reis conversando. Agora imagine que um rei ele tem uma postura para poder conversar. E ele não se curva diante de determinadas situações. Mas aqui, Yehudá está numa posição em que ele está fragilizado. E ele precisa ter muito cuidado da forma como ele vai falar com Yosef, que é o rei que está ali conduzindo o Egito, porque o faraó já tinha dito que o Egito seria conduzido por ele, e só o faraó seria maior do que ele. Então nós temos dois reis aqui conversando, e o interessante é que quando Yehudá se dirige a Yosef, ele diz: não se acende a tua ira contra o teu servo. Ele já se coloca na posição de servo. E aqui, irmãos, eu quero já mostrar para os irmãos um aspecto profético dessa Parashá, tá? Nós temos aqui Judá, que é a nação de Israel, e Yosef, que é Efraim, que vai dar origem às 10 tribos perdidas. Hoje nós temos então Yehudá e Yosef no mundo, e Yehudá vai precisar de Yosef, ou seja, das 10 tribos perdidas. Você vai falar assim: Rabino, mas isso é uma loucura, como assim os judeus tradicionais vão precisar dos judeus messiânicos? Vão precisar da igreja? Vão. Isso já é um fato hoje, porque hoje quem ora por Israel, quem paga um preço pela nação de Israel, são os judeus messiânicos e a igreja conhecida como cristã, a igreja protestante. E por que? Por que isso? Porque nós temos uma consciência de quem é o Mashiach, e eles ainda não. Então essa Parashá ela já começa falando não só sobre esse confronto, mas ela fala também sobre uma completude entre esses dois. E algo importante é que Yehudá agora, do verso 19, do capítulo 44 de Gênesis até o 28, são 9 versículos, eu não vou ler, ele vai fazer uma descrição daquilo que eles conversavam, aquilo que eles haviam conversado, e a conversa que eles tiveram com o pai para poder enviar Benjamim, que é o irmão de Yosef. Agora, o mais interessante nisso tudo, e eu quero que você preste atenção em algo que eu vou dizer agora, é que eles tiveram vários encontros com Yosef, mas eles não conseguiram reconhecê-lo. Rabino, mas tem 22 anos que eles não se veem, e Yosef não parece com um judeu, tudo bem. Mas se eles tivessem olhado no olho de Yosef, eles iam olhar e falar assim: peraí, eu conheço esse olhar, eu conheço essa pessoa, ele é meu sangue. Por que eu estou dizendo isso?
Porque muitas vezes nós não prestamos a atenção na pessoa que está do nosso lado, que pode ser a nossa salvação, que pode ser aquele que vai nos ajudar a permitir que nós sejamos poupados, porque Yosef vai explicar isso depois, eu vou mostrar isso para vocês. Mas aqui, ele está conversando com Yosef, e os irmãos se lembram que Yosef fala hebraico, mas ele está conversando através do intérprete. Então Yosef está olhando para ele, enquanto ele fala, para monitorar se ele está dizendo a verdade. O problema que está aqui é que eles vão ser confrontados com a verdade. Eu vou te mostrar o que acontece quando alguém é confrontado com a verdade. E aqui, Yosef está monitorando estas reações dele. Isso é muito interessante, porque só alguém que tem experiência consegue, numa conversa, ouvir aquilo que alguém está dizendo e monitorar as reações das pessoas, os gestos, a forma como ele está falando, a entonação de voz. Ele sabia como Yehudá estava, ansioso, com medo, sendo verdadeiro, o gestual dele, o tom de voz dele, estava mostrando tudo isso. E um detalhe, eles nunca respeitaram Yosef. Eles sempre trataram ele como um menino mimado. Agora estão tendo o maior respeito com ele. Ou seja, o mundo dá muita volta. O mundo dá muita volta. Joga fora! Desprezou o menino. Ele se transformou no quê? No Salvador. Eu vou abrir um parêntese aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Nunca despreze ninguém, independente daquilo que você enxerga na pessoa naquele momento, porque aquela pessoa pode se transformar em alguém grande no futuro. Nós não sabemos o que pode acontecer. Então, nós temos aqui uma situação muito, muito interessante. E Yosef, quando ouve tudo aquilo, ele está ouvindo o relato, e quando chega num determinado ponto, Yehudá diz assim: se agora também tirares a este da minha face, falando de Benjamim, ele ia acontecer algum desastre, e farei descer as minhas cães, a minha velhice, com aflição à sepultura. O que ele estava dizendo? Que se acontecesse alguma coisa com Benjamim, o desgosto que ele já tinha pela morte de Yosef ia se multiplicar. A tristeza que ele sentiu por 22 anos ia ser maior ainda, e ele ia morrer de tristeza. Ah, Rabino, ninguém morre de tristeza. Morre sim. A ciência mostra que isso é possível. Uma pessoa pode estar com uma tristeza tão grande que começa a acontecer microlesões no coração. Pequenos infartos que podem levar a um infarto definitivo. Então a pessoa morre de tristeza sim. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: ai daquele que entristece uma pessoa, porque isso volta. Nós sabemos, né, irmãos, que isso volta. E aí, o nosso querido Yehudá, ele diz uma outra coisa, ele diz assim: agora pois indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, ele vai morrer. Agora, veja bem, por que Jacó tinha um apreço tão grande por Benjamim? Porque a esposa que ele amou, você lembra que ele se casou, ele queria se casar com uma, no final foram 4, por causa de Labão. Nós já conhecemos a história. A mulher que ele amava deu para ele 2 filhos, Yosef, que era José, e Benjamim, que é esse aqui que está agora, que ele é o centro dessa confusão toda. Quando Yosef pretensamente morreu, Jacó entrou em luto. Só que um luto na Bíblia dura 1 ano no máximo. O dele já estava durando 22 anos. E aí, a tradição rabínica diz
que quando alguém fica muito triste, a presença do Espírito Santo sai da vida dessa pessoa. Não que ela deixe o coração dessa pessoa, a vida dessa pessoa, mas ela para de atuar. Aquela presença do Espírito Santo já não atua mais. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a tristeza é a nossa fraqueza. Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando Yehudá diz que o pai dele vai descer à sepultura se o menino não voltasse, ele já não era um menino, já tinha o quê? Uns 30 anos. Aí ele diz agora uma outra coisa. Ele diz assim: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com seu pai, dizendo: se eu não o tornar para ti, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar desse moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque como subiria eu meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Eu quero mostrar uma coisa para os irmãos aqui. Yehudá foi aquele que ajudou para vender Yosef. Agora ele se coloca como o fiador. Agora, quem foi o descendente de Yehudá? Mais famoso? Yeshua. Aí o que a tradição rabínica diz? Que o Mashiach é o fiador do povo de Israel. Você está percebendo aqui que o que Yehudá está dizendo aqui vai acontecer no futuro através de Yeshua, assim como ele se coloca como fiador do seu irmão, e Yeshua se coloca como fiador de todos os judeus. Isso é muito lindo, irmãos, a gente perceber como isso é profundo. E ele agora se coloca e diz assim: eu vou assumir o papel de escravo no lugar dele. Aí Isaías 53 diz que Yeshua tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, tudo aquilo que era contra nós foi sobre ele. Ou seja, ele deixou de ser o Senhor para assumir o papel de escravo por nossa causa. Você está entendendo agora que a Parashá é um espelho daquilo que Yeshua fez? As ações de Yehudá aqui são um espelho, mostrando o seguinte, que a atitude de Yehudá, de arrogância, acabou. Aquele homem arrogante, aquele homem duro, acabou. Por quê? Porque o Senhor fez isso ser quebrado através de 22 anos de sofrimento do pai. Mas os irmãos se lembram que os dois filhos de Yehudá, Er e Onã, morreram. Quando ele vende Yosef, o Senhor vai cobrar o preço dos dois filhos dele. Ele vendeu um, o Senhor tomou dois. Isso não é brincadeira, irmãos. Nós estamos vendo que o que a pessoa planta, ela colhe. Isso é sério, seríssimo. E Yehudá sabia que ele estava sendo punido pelo Eterno. E aí, agora nós estamos num ambiente em que Yosef está monitorando Yehudá. Sabe que ele está falando a verdade. Chegou no ápice que ele disse assim: meu pai vai morrer se ele não for. Eu fico por escravo no lugar dele. Quando ele diz isso, Yosef na hora lembrou do momento em que ele foi vendido, em que Yehudá o vendeu, junto com os irmãos. Agora ele se coloca como o fiador. Eu fico como escravo. Ou seja, eu te vendi como escravo, agora eu fico para ser teu escravo. Por isso que eu estou falando que o mundo dá volta, irmãos. Muita volta. Isso é tremendo. A gente vê como o Senhor faz as coisas acontecerem. E o detalhe: ninguém está reconhecendo Yosef ainda. Estão todos reunidos. Os irmãos se lembram que eles estão numa sala com uma comitiva de egípcios, com os guardas que estavam fazendo a supervisão da vida de Yosef, porque ele era o vice. Ele tinha um exército que guardava a vida dele. Os servos de Yosef estão ali. Então tem muita gente ali. Os 11 irmãos dele estão ali. Então tem muita gente nesse recinto. Eu faço um cálculo que devia ter umas 30 pessoas aproximadamente ali.
quando essa situação familiar está acontecendo, mas sem saber que é familiar. O único que sabe que é a família dele é Yosef e o seu tradutor. Os demais não têm noção do que está acontecendo ali. Agora, irmãos, a coisa chegou no ápice. Eu posso dar uma interrompida aqui um pouquinho? Por favor. Para colocar, antes de você contar aqui a história, a sua alma está ligada com a alma dele. Porque às vezes a gente não acredita que uma alma pode estar ligada com a outra tão fortemente, né? Assim como quando uma pessoa um casal muito ligado, um deles morre e logo depois o outro morre também, porque a alma está ligada, né? Agora eu vou voltar um pouquinho para outro assunto da alma. Por isso que a Bíblia fala que você não pode se relacionar antes do casamento com outros homens ou com outras mulheres, porque sua alma se liga com a outra pessoa. E depois, quando você casa, aquela alma ainda está ligada com aquele outro que você se relacionou. E enquanto não houver desligamento, não tem felicidade, porque você está preso com as almas que você ligou, né? Porque aqui a Torá é muito clara, a alma dele está ligada. Se Benjamim ficar, ele vai morrer. O pai morre, porque a alma está junto, né? Então, assim, a importância da gente fazer esses desligamentos do passado, porque as almas ficam ligadas, né, uma com a outra. A gente chama isso de vínculo de alma. Isso é sério, porque isso prejudica relacionamento. Porque veja bem, a Rebecca está falando uma coisa aqui interessante. A pessoa às vezes tem um comportamento com o companheiro, o namorado, o noivo atual, que tinha lá no passado. Ou então a pessoa se separou, teve um outro casamento. Ela carrega os vínculos passados, e se não fizer a quebra, aquilo que aconteceu no passado com a primeira mulher ou com o primeiro marido, vai reverberar no outro relacionamento. Por isso é que é importante fazer o desligamento das almas. Os irmãos entenderam? Precisa fazer isso. Eu não estou mais com alguém. Tem que ter um discernimento, chegar e falar, eu estou fazendo o desligamento da alma, da minha alma com a alma do fulano ou da cicrana. Por quê? Porque senão os vínculos vão voltar por causa dos relacionamentos. Isso é questão, irmãos, que até a própria psicologia mostra isso. Só que antes da psicologia nascer, tem a Torá. Por isso que a Torá é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira, de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque ela mostra isso, e ela mostra as consequências disso. Ou seja, se tirar alguém que tem vínculo de alma do outro, pode ocasionar morte. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o relacionamento. E em família isso é muito forte. Dentro de uma família isso é algo tão poderoso que chega a influenciar realmente de uma forma única. Por isso assim, pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, os cônjuges, e às vezes até com parentes um pouco mais distantes, que existem vínculos muito fortes, avô, avó. Então tem que tomar cuidado, porque isso pode levar a uma degradação do relacionamento com as outras pessoas, por causa da tristeza, tá? E a gente precisa ter a certeza de que isso foi feito, o desligamento, porque essa pessoa fica triste, e se ficar triste, interrompe o fluxo da bênção do Senhor, porque a bênção é derramada no meio da alegria. Aleluia. Né? Então a gente tem, quando nós cantamos, ó quão bom e agradável é que os irmãos sentem em unidade, porque a unidade vai produzir alegria. A alegria é como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Aarão e vai descendo a barba e até as orlas das suas vestes. Então precisa fazer isso. Agora nós estamos aqui num momento de transição, porque quando Yosef ouve tudo aquilo, no capítulo 45, verso 1, está escrito assim:
Então Yosef não podia se conter diante de todos os que estavam com ele e clamou. A tradução correta aqui seria: e gritou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando Yosef se deu a conhecer a seus irmãos. Pense em 22 anos sufocados. Pensa numa pessoa que você encontra, que te fez muito mal no passado, e você fala assim: hoje eu vou falar tudo. E deságua, solta aquele monte de coisa. Ele não suportou a postura do irmão dele, a naturalidade com a qual ele contou, a veracidade que ele usou para falar tudo aquilo, e o temor que ele teve diante de Yosef, que ele nunca respeitou. Agora Yosef, então, as emoções dele explodem, e ele pega e grita: fazei sair daqui a todo homem. A pergunta é: por que os 11 não saíram? Porque ele falou na língua egípcia. O tradutor dele saiu. Ficaram só os irmãos. E eles devem ter olhado um para o outro, porque eles viram o vice-rei do Egito emocionado, dando um grito, e todo mundo de repente sai. E agora? Eles estão ali diante de Yosef, e de repente, o que acontece? A Torá diz assim, capítulo 45, verso 2: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa do faraó o ouviu. Irmãos, imaginem, 22 anos sufocados. Agora ele chora. Só que essa palavra em hebraico, chorar, é a palavra para choro intenso. Tem duas palavras. Essa aqui é para aquele choro desesperado, aquele choro que sai do fundo da alma, aquele choro que cura. E o choro foi tão intenso, tão alto, tão descontrolado, que as pessoas que estavam ao redor, porque estavam na casa dele, as pessoas que estavam do lado, e Faraó, que era vizinho dele, ouviu. Como assim ouviu? Os irmãos estão entendendo que isso não é um choro normal, isso é um grito, para sair do fundo da alma, tudo aquilo que ele precisava colocar para fora. Irmãos, enquanto nós não conseguirmos colocar tudo para fora, nós não vamos ser curados. Homem não chora, mentira, chora sim. Não sei quem foi o imbecil que criou isso, mas o homem chora sim, o homem precisa chorar para ser curado. Essa estupidez de dizer assim, porque o cara é macho, entendeu? O homem chora sim. Os maiores homens da história do mundo choraram. E aqui, irmãos, todos ouviram o choro dele. Nós precisamos ser confrontados com a verdade e chorar. Ali, Yosef estava sendo confrontado com os seus irmãos por causa de uma narrativa deles. Na realidade, Yehudá estava fazendo essa exposição. Aí Yosef diz a seus irmãos: eu sou Yosef, vive ainda meu pai? Ele estava falando de que língua? Hebraico. Ele sempre falou com eles através do intérprete. Agora, de repente, ele fala um egípcio falando em hebraico, e dizendo que ele era Yosef, e perguntando: meu pai está vivo? Qual foi a reação dos irmãos? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Aqui nós temos uma coisa impressionante. Eles estão sendo confrontados com a verdade. Eu sou Yosef. Eles olharam, naquele momento eles prestaram atenção em Yosef.
Quando ele falou em hebraico, eles prestaram atenção, e o que aconteceu? Eles não puderam responder. Por quê? Travou. 22 anos se passaram em segundos diante dos olhos deles. Tudo que eles haviam feito, o irmão que eles não sabiam o paradeiro, que o pai achava que estava morto, que alguns tinham se convencido que estava morto, agora estava vivo diante deles. E eles ficaram pasmados. Além de travados, eles ficaram tão surpresos com o que eles viram, que eles não conseguiram identificar uma reação para poder falar com ele. Não havia como eles dizerem assim: o que eu vou fazer agora? Qual a minha postura agora? Eles não conseguiram. Irmãos, vai ter momentos que nós vamos ser confrontados com a realidade, e vamos ter essa reação aqui. Pasmo, travou. Por quê? Porque a realidade pode ser tão dura que ela chegue a produzir isso. Mas, diante da reação deles, está escrito assim: e disse Iosef a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Eles estavam distantes. Ele disse assim: cheguem perto de mim. Está escrito assim: e chegaram-se. Eles se aproximaram de Iosef. Uma coisa que eles não podiam fazer, porque ele era o vice-rei e ninguém podia chegar perto dele. A conversa era de longe. E a Torá diz assim: eu sou Iosef, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ou seja, todos vocês, menos Benjamim, são culpados de eu estar aqui. Eu fui vendido para cá por vocês. Só que essa palavra não era uma palavra com raiva, era para posicionar ele diante dos irmãos. E diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Elohim me enviou adiante de vós. E Iosef está dizendo para os seus irmãos: o que vocês fizeram tem um propósito. Eu entendi o propósito, agora eu quero que vocês, confrontados com a verdade depois de 22 anos, entendam este mesmo propósito. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. A caminhada de Iosef até onde ele está agora, foi fácil? Não. Foi muita tribulação, muita luta, muito problema. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Uma das coisas que são ensinadas é que você pode conseguir a sua vitória rapidamente. Vai dar tudo certo. Toda a vitória tem um custo, tem um preço a ser pago. E as pessoas não estão se atentando para isso. Elas acham que com estalar de dedos as coisas vão se transformar do dia para a noite. Mas aqui teve um processo. Assim como o Senhor levou 22 anos para ensinar os irmãos de Iosef o que era necessário para que eles aprendessem, Ele levou 22 anos para ensinar Iosef o que ele precisava aprender para poder ser o que ele se tornou. Então, os dois lados foram ensinados. Para quê? Para que chegasse nesse momento e eles fossem confrontados. Então, Iosef entendeu isso. Iosef tinha todo o poder na mão. Ele podia dizer assim: agora eu vou acabar com vocês. Eu vou pegar meu irmão Benjamim, vou mandar chamar meu pai, e vocês, eu vou acabar com vocês, porque eu tenho direito. Vocês quiseram me matar, agora eu vou matar vocês. Mas o que Iosef entendeu? Que esses 10 irmãos dele, junto com Benjamim, faziam parte de um projeto maior. Qual é esse projeto? A edificação
da nação de Israel. Sem eles, a nação de Israel hoje não existiria, e vários de nós não estaríamos aqui hoje, porque nós somos descendentes destas tribos. Então preste atenção que Yosef não guardou rancor. O Espírito Santo curou Yosef primeiro, para que ele pudesse estar diante dos irmãos e entender o propósito pelo qual isso tinha que acontecer. As nossas lutas, as nossas limitações, os nossos problemas, eles têm um propósito. Não está acontecendo à toa. A dor que nós sentimos não é à toa. A dor, ela nos ensina a caminhar e faz a gente abrir o olho quando a gente for se relacionar com qualquer pessoa. Como é que você acha que Yosef tratava as pessoas que vinham diante dele? Ah, pode vir aqui que eu quero conversar com você. Ele tratava como? Com sabedoria. Ele olhava para as pessoas e ele já tinha um discernimento de quem eram aquelas pessoas. Por quê? Porque ele teve que aprender na marra que relacionamento a gente não abre para qualquer um. Relacionamento, a gente precisa examinar o território primeiro para depois dar o primeiro passo. Por que a maioria dos jovens, né, quando se relacionam, pautam a sua escolha pelo exterior? Ah, ela é linda. Ah, ele é um gatinho. Mas é isso que essa pessoa tem para oferecer? É só beleza? Tem que lembrar que a gente envelhece. O cabelo fica grisalho. A gente vai começando a ficar flácido. O homem vai ganhar barriga. Os que não ganharam ainda aqui, se preparem que vocês vão ganhar de presente uma barriguinha. Com certeza. Vai começar, né, a ganhar barriga. As mulheres também, entendeu? Aí a mulher começa também já a mudar de fase. A tal da menopausa. Menopausa é uma bênção, né? Não, a mulher não sabe identificar o que ela tem ou o que ela é. É frio, é calor, ela quer uma coisa, ela quer outra. Se bem que antes da menopausa também, né? Mas depois pior, mas tudo bem. Então, antes de relacionar, Yosef olhava para essas pessoas e ele entendia essas pessoas. E Yosef também estava imbuído do espírito da profecia, irmãos. E eu quero que você pare para pensar numa coisa. Eu vou mostrar para vocês a capacidade administrativa deste homem. O que ele fez? Por que Faraó vai chegar e vai falar assim para Yosef: traz sua família e coloca eles no melhor da terra? Por que Yosef tinha tanto prestígio com Faraó? Tem explicação isso? Até aquele momento, Yosef tinha livrado o Egito da fome, o mundo conhecido da fome. Ele já tinha dado para Faraó a possibilidade de Faraó administrar uma crise sem precedentes. Por quê? Porque Faraó se preparou através da profecia de Yosef. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver no espírito, você pode livrar a empresa na qual você trabalha ou a qual você possui de uma tragédia, porque o Senhor pode falar isso com você. Amém. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. E Yosef continua o diálogo dele dizendo o seguinte: apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho Yosef, aquele que morreu. Agora eles iam levar a notícia de que ele estava vivo. Meus irmãos se lembram que quando Yosef é declarado morto, quem leva a notícia é o mensageiro, não são eles. Eu estou tentando raciocinar com vocês para vocês entenderem como que o Senhor faz. Eles mandaram o mensageiro com uma túnica manchada de sangue. Agora eles vão sem túnica, mas vão com um cortejo, para que eles possam dizer: teu filho Yosef está vivo. Aleluia. Irmãos, isso é um tapa na cara.
que o Senhor dá na pessoa, para que a pessoa possa se colocar no seu lugar. Qual é o conselho que eu tenho para dar para vocês e para mim mesmo hoje? É melhor a gente ser muito humilde, para a gente não precisar passar por esse processo de moagem. Eles foram moídos, irmãos. Os 10 irmãos foram moídos. E Judá, que perdeu os 2 filhos, é o que a Torá declara que aconteceu. Mas e os outros, que a Torá não diz? O que será que aconteceu com os outros 9 irmãos? Quais as tragédias que se abateram sobre eles por serem coniventes com tudo aquilo? Rabino Shaul, lá no livro de Romanos, ele fala que todos aqueles que concordam com o pecado vão sofrer a mesma sanção daquele pecador, ou seja, o julgamento de quem pecou vai ser o mesmo daqueles que não se levantaram contra o pecado. Por isso, irmãos, isso aqui é sério. E aí, ele diz assim, voltar um pouquinho aqui no pontinho, ele fala que para os irmãos que não foi eles que fizeram aquilo, né? Mas foi o próprio Deus que permitiu, né? Não foi vós que me enviaste para cá, senão o Eterno, né? E o mesmo ocorre com Yeshua, porque o pessoal fala assim, o judeu matou Yeshua, né? Na realidade, ninguém matou Yeshua, nem judeu, nem romano, ninguém gentil. Na realidade, Yeshua se entregou. Por quê? Porque é o propósito do Pai para nossas vidas, né? Porque às vezes a gente cai nessa bobagem de acreditar que, tá vendo? É tanto que antigamente a gente queimava Judas, porque, os judeus mataram Jesus, né? Mas, na realidade, aqui, assim como Yosef está falando para os irmãos, não foi vocês que fizeram isso. Há um propósito maior na minha vida. Por isso que o Eterno me enviou para cá. Eu tinha que vir para cá. Claro que não precisava ser daquela forma, né? Já que os irmãos quiseram ser, eles também pegaram as consequências do pecado, né? Assim como foi Judas, que entregou Yeshua e acabou suicidando e, né, tudo aquilo, né? Ai daquele que entregasse Yeshua, né? Mas assim, há um propósito maior aqui, né? Então, a gente tem que tirar isso da cabeça. E Yeshua se entregou. É isso. Ponto final. Porque se for falar, judeus e romanos estavam envolvidos nisso. E tinha que estar. Porque salvação ia ser para todos. Ia ser para os judeus, mas ia ser para os gentios também, né? Sim. Os sacerdotes incitaram a crucificação, mas quem crucificou foi os romanos. Então os dois estavam envolvidos, né? Mas o propósito maior é no Eterno, né? E isso que a Rebeca está falando é tão interessante. Quem assistiu The Chosen, um dos últimos capítulos lá da 5ª temporada, tem uma frase que os fariseus dizem: nós não podemos matar ninguém. Não pode, né? Ou hipocrisia. Então deixa os romanos fazerem o serviço. É muita hipocrisia, sabe? Por isso que, vamos voltar aqui para adorar, né? É só um parêntese que a gente abre para a gente perceber o seguinte: a pessoa acha que ela vai escapar do julgamento divino, mas ninguém escapa, não tem jeito. E quando Yosef diz assim, ele fala assim: olha, Elohim me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Goshen e estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo que tens. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta: alguém é capaz de me dizer por que Yosef está dizendo essas palavras aqui para os irmãos? Alguém é capaz de dizer? Será que você parou para pensar por que ele está dizendo tudo isso aqui? Porque ele já está dizendo que é para eles virem, para trazer o gado, e que ele vai colocar eles aonde? Em Goshen. Ele já escolheu o lugar. Como assim? Será que os irmãos estão percebendo o que aconteceu? O Senhor já tinha falado com Yosef sobre o que ia acontecer, já estava preparado.
Yosef não foi pego totalmente de surpresa. Ele sabia que os irmãos iriam ser impactados e que ali naquele momento eles iriam se unir. E quando eles se unem, tá? E antes disso acontecer, Yosef dá essas instruções e ele diz assim: e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças na pobreza, tua casa e tudo que tens. Ou seja, o que Yosef estava dizendo, aquele menino que os irmãos desprezavam, ele estava dizendo assim: eu vou sustentar vocês. Cuidado com quem a gente despreza, porque essa pessoa pode ter que sustentar a nossa vida. Ninguém dá nada, no final acaba sendo ele que sustenta. Isso, irmãos, é uma coisa que a Bíblia vai mostrando, essa reviravolta. E uma outra coisa, agora eles se unem, ele chora junto com os irmãos, porque primeiro ele chorou sozinho, quando ele agora encontra os irmãos, ele chora, e o choro é o mesmo, é um choro profundo, é um choro de quem está colocando para fora a dor. E a Torá diz que ele abraçou cada um de seus irmãos. Lembrou de alguma coisa? Não. O que aconteceu aqui ontem, cada um de nós, cada um de vocês foi abraçado. É aquele momento de cura que nós tivemos aqui. E a gente acha que a Torá não está conectada com nada. Está conectada com a nossa vida, com aquilo que a gente está vivenciando, irmãos. Isso aqui é muito lindo, porque aquele choro de Yosef é o choro que ele está botando para fora. E os irmãos estão entendendo isso, que o choro dele, junto com o choro deles, está trazendo cura para ambos. E aí vai se cumprir a profecia de Ezequiel. Ezequiel 37, do verso 15 em diante, diz assim: e veio a minha palavra do Eterno dizendo: tu, pois, ao filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel e seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por Yosef, para de Efraim, por toda a casa de Israel. Ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na sua mão. Ou seja, ele ia pegar os dois e unir. O que está acontecendo agora? Os dois estão se unindo. O que aconteceu lá no Egito, Ezequiel profetizou que vai acontecer no futuro. Os judeus tradicionais e os judeus da diáspora vão se unir como um só povo. Aleluia. Amém. Como? Shalom. Ali, só para tirar uma dúvida, então esse treinamento que Yosef passou de 22 anos, vamos considerar assim, é o período do processo que o Eterno fez com ele para poder ele receber, até porque nesse período ele estava recebendo famílias e outras situações da qual ele, vamos dizer assim, observava e julgava também para entregar uma questão com sabedoria. Mas também foi um treinamento, né, para o futuro em relação à terra para ir para Canaã. De Goshen, para eles irem para Goshen. E aí de lá sair. Mas eles vão sair depois da morte. Bem depois. Eles vão sair depois. Mas não tem relevância porque depois foi do Egito para Canaã também. Sim, eles vão fazer o caminho contrário. Mas uma coisa que eu considero muito relevante, pastor, é o seguinte: é que ele precisou ser treinado para voltar a se relacionar com os irmãos. Sim. Entendeu? Porque ele tinha sido desprezado, humilhado, alijado da família. Eles não consideravam ele parte da família. E ele e Benjamim eram os dois mais importantes para o pai. O pai teve os outros, digamos assim, de forma bem aleatória, mas os dois não, porque eles eram filhos da mulher que Jacó amou de verdade. Então, para esses dois,
ele tinha reservado algo diferente. E quando Jacó dá para ele a túnica, de várias cores, que é uma túnica sacerdotal, é uma túnica de autoridade, ele já estava sinalizando o seguinte: quem vai ser o líder da família? Isso devia ter sido dado para Rúben, que era o primogênito, mas Rúben perdeu a primogenitura quando pecou contra o pai. Então, ele e Jacó sabia, através do espírito da profecia que estava nele, o que ia acontecer. E aí é que eu quero mostrar, porque esse espírito de profecia, ele também esteve com Iosef, lá na diáspora, quando ele estava no Egito sozinho. Esse espírito de profecia foi lá, tomou a vida dele e começou a usar Iosef para fazer várias coisas, inclusive para interpretar sonhos. Então a gente percebe como isso é importante, o pai ministrar sobre os seus filhos, o pai olhar para o filho e falar assim: eu sei que ele tem a liderança está sobre os seus ombros. E lembrando que eram 12, e cada um com um perfil diferenciado, cada um com uma forma de enxergar as coisas, mas ele olhou para Iosef e disse: o meu sucessor está aqui. Entenderam? Então ele foi, quando Iosef é desligado da família, o diabo vai tentar intensificar esse processo, porque ele estava como escravo, ele é comprado como escravo. E eu vou depois mostrar uma coisa aqui para os irmãos que é muito lindo, como o Senhor faz. Ele é comprado como escravo, e depois na casa de Potifar ele é caluniado e vai à prisão. E quando ele está na prisão, aí o Senhor então toma a vida dele ali para ele se tornar um administrador de tudo. Mas ele sempre foi um homem confiável. Tudo que ele colocou a mão sempre deu certo, mesmo sendo muito novo. Por quê? Porque ele era muito responsável, ele era temente aos céus. Se qualquer um de nós, irmãos, for temente aos céus e obediente, você pode colocar a mão no que for. Você vai vender abobrinha na esquina. Daqui a pouco você está vendendo uma caixa de abobrinha, daqui a pouco você está vendendo um caminhão. Vai ser o maior vendedor de abobrinha Da vasta terra. Vai ser o senhor abobrinha. Não é verdade? Mas vai ter sucesso. Então, eu estou falando isso para os irmãos poderem entender como que o Senhor está fazendo essas conexões. Tá? E uma outra coisa é que quando essa novidade, dessa conversa deles chega no faraó, o faraó chama Iosef e diz assim: fala para os seus irmãos irem até Canaã e depois eles voltarem, e eu vos darei o melhor da terra do Egito e comereis da fartura da terra. Por que que eles vão receber tanta mordomia? Por causa de Iosef, pelo prestígio que Iosef tinha. E o faraó sabia da idoneidade de Iosef. Agora, por favor, pare para raciocinar uma coisa comigo. O faraó falou assim: eu tenho Iosef que fez essa revolução na terra do Egito, um homem abençoado. Imagina se eu trouxer o pai e os irmãos e o resto da família para cá. O Egito vai ser uma potência. Não, irmãos, eu estou falando sério. Porque Faraó sabia quem era Iosef. Você pode ser um referencial para a tua família, de idoneidade, de justiça. Você está entendendo? A tua família pode ser bem vista no mundo inteiro por tua causa. Como o contrário também pode acontecer. Os irmãos entendem isso? Deixa eu só mostrar uma coisa para os irmãos. O faraó falou assim: a ti, pois, é ordenado fazer isso, tomai vós da terra do Egito carro para os vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor da terra do Egito será vosso. Ou seja, não traga nada pesado para cá. Vem com a roupa do corpo, que vocês vão ter casa mobiliada, vocês vão ter local para colocar tudo, e o que tem de melhor nessa terra já é de vocês. Irmãos, por favor,
Para pensar. O faraó disse isso para Iosef, está escrito assim, e Iosef deu-lhes carros conforme o mandado de faraó. Quem mandou não foi Iosef, foi faraó. Deixa eu só falar uma coisa para você. No céu, quem emite as ordens não são anjos, eles fazem cumprir. Quem emite é o dono da terra, chamado Yeshua. Aleluia. Ele é que emite essas ordens. Quando eu e você somos achados dignos diante dele, ele emite ordens do céu. São os decretos celestiais, irmãos, que eles são cumpridos na terra. Goste a pessoa, não, sua família, seus vizinhos, não importa. Quando o Senhor emite um decreto celestial, ninguém é capaz de bloquear aquele decreto. Por isso que eu estou dizendo para você, a vantagem de ser obediente, temente, é que um decreto desse vem do céu, quando ele chega aqui para os anjos cumprirem, quem vai barrar? Quem vai barrar? Sai da frente, né, Alessandro? Porque os anjos passam por cima dele e atropelam o cara. Por isso, irmãos, é tão impressionante a gente ver nesta paraxá isso acontecendo. Já houve agora uma reconciliação, não só da família, mas da família com o Egito, através da pessoa de Faraó. O presidente do Egito está dizendo para a família: vem morar aqui, eu vou dar tudo para vocês. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Suponhamos que um dos irmãos aqui, ou das irmãs, alguém aqui, faça alguma coisa e isso chegue aos ouvidos de alguém muito importante em outro país. E essa pessoa diga assim para o presidente: seu presidente, o fulano de tal que mora no país tal, que é o Brasil, fez uma coisa para nós e foi algo assim tão extraordinário que salvou o nosso país disso e disso. Uma das coisas que o presidente pode dizer: mande um prêmio para ele. Ou uma outra coisa: traga ele para cá para trabalhar conosco. O faraó pegou a segunda opção e disse: traz para cá. Porque Faraó era um homem de visão. Então, todo homem de visão quer ter os melhores do seu lado, sejam eles de que nacionalidade for. Aí nós vamos olhar para os gigantes da tecnologia do mundo. As pessoas que trabalham para eles são de vários países do mundo. Por quê? Porque cada país do mundo tem alguém com capacitações além do normal. E essas pessoas, elas são chamadas para fazerem parte de algo maior. E quem tem visão, chama e diz assim: pode vir morar aqui que eu vou dar tudo para você. Aí você vai vir na empresa e eu vou te dizer qual é o meu projeto, você vai se encaixar no meu projeto e fazer o meu projeto dar certo. Entenderam isso, irmãos? Pois não. A Bíblia se fala também que Goshen, né, que é aquela, eu acho que aquela parte sul, né, do Egito, era a melhor parte de todo o território. Norte, desculpa. a parte norte, lá em cima. Lá em cima, onde tinha verde, né, e era banhado pelo rio Nilo, e tinha toda uma, vamos dizer assim, uma prosperidade natural da região, né, não era qualquer terra. É por isso que até acho que o rei do Egito, o faraó, nem morava lá, então, morava perto lá. Morava perto lá. Mas por que que Iosef deu essa sugestão e por que o faraó concordou? Porque eles tinham gado e eles precisavam de pastagem, e lá é o lugar onde tinha o único lugar pastagem para o gado deles, tá? Então, eu só quero voltar um pouquinho na história para mostrar alguma coisa para os irmãos. Veja bem, todas as vezes que o Iosef encontrava com seus irmãos, ele fazia uma pergunta.
vosso pai ainda vive? Lembra dessa pergunta que você fez várias vezes? Agora, Gênesis 45, do 25 ao 20, diz assim: e subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: Yosef ainda vive. Mas vocês entenderam que o que Yosef perguntava sobre o pai, agora os filhos estão dizendo sobre Yosef, porque o pai acha que Yosef está morto. E eles disseram o seguinte: Yosef ainda Vive. Uma mensagem, né? Gente, essas 3 palavras são poderosas, porque eles continuam dizendo o seguinte: e ele também é regente em toda a terra do Egito. E a Torá diz assim sobre Jacó: e o seu coração desmaiou porque não os acreditava. Não acreditava neles, por quê? Porque eles passaram 22 anos mentindo. Como é que você acredita em alguém que mentiu para você durante 22 anos? Não dá para acreditar. Os irmãos entenderam isso? Por que Jacó, quando recebeu a palavra, não acreditou? Não, vocês estão mentindo. Ele está vivo e ainda rejeita a terra do Egito. Vocês estão fazendo hora com a minha cara. Ele não me procurou, né? Esse tempo todo, ele pode ter pensado nisso também, não? Então, mas veja bem, imagine um pai que tem um filho morto, mas não tem um cadáver. Não pôde fazer o velório, não pôde enterrar os restos mortais daquele filho. Então, o que ele tem? Nada. Eu queria pôr um pontinho e voltar lá para trás, porque eu vi que a gente lê na Torá, você vê que Jacó, ele viveu 22 anos por conta dessa morte. Por que ele não acreditou? Porque aquilo para ele era a vida dele. A pior coisa que tem é você não aceitar ser consolado. E lá atrás dizia que ele não aceitou ser consolado. Então ele viveu luto 22 anos. É como você tivesse, vamos pôr, uma perna machucada e a sua vida é por conta daquela perna. Você vai lá, faz curativo e tal. Aí alguém chega e fala assim: nós vamos arrancar a sua perna. Arrancou a perna, acabou a vida da pessoa. Porque ela levantava, ela tinha que cuidar da perna, ela tinha que pôr curativo, ela tinha que fazer aquilo outro. Quer dizer, a vida dela foi a perna dela. De repente, a perna dela não está ali mais. A vida dela se resumia só a perna. Então eu vejo que aqui também, por que ele não acreditou? Porque a vida dele estava em função de Yosef, porque ele não quis ser consolado. Ele falou que ele ia morrer de tristeza, ia descer a sepultura. De repente alguém chega e fala: ele está vivo ainda. Ah, você está brincando comigo, né? Eu não vou aceitar isso, porque a minha vida toda tem resumo dele, da morte dele. Agora você vai virar para mim e falar que ele está vivo? Quer dizer, você vai reviver em mim uma esperança que eu já perdi? Eu não quero de novo reviver emoções que já estão enterradas. Muitas vezes a gente faz isso. Você não quer de novo algo que você já matou, né? Está ali, você está vivendo aquele luto, você não quer mais, né? Porque, como a André está falando, é muito complicado a gente chegar e rever algo que você já não tem mais esperança. Para você considerado o quê? Morto. Ainda que não tenha um cadáver, mas está morto. Então, é muito complicado a gente voltar depois da esperança em algo ou em alguém, quando já passou tanto tempo e nunca ninguém falou no assunto. De repente alguém chega e desenterra esse morto. E aí diz o seguinte: porém, havendo-lhes contado todas as palavras de Yosef que ele lhes falara, e vendo ele os carros que Yosef enviaram para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho Yosef, e eu irei e o verei antes que morra, que ele morresse, não Yosef,
Agora, quando ele notou que a mentira que tinham contado para ele, agora estavam falando a verdade, agora o espírito dele reviveu. Ou seja, ele falou assim: não, espera aí, agora eu tiro o luto, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver o meu filho. Basta, acabou, agora eu quero ver meu filho. Ou seja, nós vamos sair hoje? É agora que a gente vai sair? Por quê? Porque a esperança retornou para ele. E aí, irmãos, antes dele ver Yosef, a Torá diz assim: e falou Elohim a Israel em visões de noite, e disse: Jacob, Jacob. Ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou El, o Elohim de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E Yosef porá a sua mão sobre os seus olhos. Levantou-se Jacob de Bet-sheba, e os filhos de Israel levavam seu pai, Jacob, os seus meninos, as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. O que Jacob fez? O espírito da profecia voltou sobre ele, a se manifestar. E o Senhor disse para ele assim: vem a Bet-sheba para conversar comigo. Antes de falar com o seu filho, vem ter um bate-papo comigo, que eu preciso te revelar algumas coisas. Qual é a nossa prioridade? O eterno. A Torá diz assim: amarás, pois, todas as tuas coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém. Não? E o que a Torá diz? Amarás, pois, o eterno teu Criador. Tem que amar Ele primeiro. As outras coisas são acrescentadas, são o depois. Não é Deus, são os detalhes. Porque quando nós estamos fundamentados com o nosso amor em Yeshua, as outras coisas vêm a reboque. Eu tenho que priorizar a minha vida. Primeiro, e Yeshua diz assim: busque primeiro o poder soberano de Elohim, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a Ana falou, é o acréscimo que vem. Mas se eu não tiver como prioridade o Senhor, não adianta. A Rebecca falou uma coisa aqui ontem: a gente vem para cá 2 vezes por semana. Não adianta. 2 vezes. Tem que ser prioridade para a gente. Sexta e sábado. É tão pouco. Tem que priorizar. Aqui a gente tem que chegar. Não pode atrasar. Não pode deixar de vir. Por quê? Porque é tão pouco. Mas a gente tem que dar prioridade. Então aqui, Jacob deu prioridade. E quando ele chegou, foi falar com o Senhor disse para ele assim: não temas descer para o Egito. E depois ele vai falar: eu vou contigo para o Egito. Por favor, quando nós damos prioridade ao Senhor, Ele está conosco em todas as nossas empreitadas. Para onde nós formos, Ele está indo junto. Outra coisa, Ele diz assim: ali eu te farei uma grande nação. Lembra que o Senhor tinha dito isso para Abraão? Nós vamos ver uma coisa interessante. Eles chegam no Egito com 70 pessoas, saem com mais ou menos 2,5 milhões. O pessoal trabalhou bastante, né? Deixa eu colocar 2 coisinhas aqui para nós. Acho que os irmãos podiam tomar esse exemplo, né? Para poder ter mais filho aí, né? Não tinha TV não, naquela época não tinha TV não. Mas não precisava de TV para eles, não precisa de TV não, amigo. Isso a gente se distrai sem TV mesmo. Pois não, Rebecca. Eu queria colocar 2 pontos aqui para Pois nós. não. Essa coisa de Jacob aceitar sair do lugar de conforto dele. Muito importante. Esse homem tem 130 anos. É um jovem, E 130 anos. ele fala assim: basta, eu irei. Porque às vezes a gente fica com
tanto medo de mudança. Às vezes a gente é novo, mas tem tanto medo de mudança e não quer mudanças. Ele aceitou. Eu tenho um exemplo muito bom, até a minha amiga morreu, né? Ela é uma senhorinha de idade já, ela tinha 80 anos. Ela saiu do Brasil e foi para a França, morar na França. Na França, só que ela era judia. Na França, ela falou assim: meu alvo é morar em Israel. Em Jerusalém. Em Jerusalém, onde a mãe dela nasceu. Ela saiu do Brasil, foi para a França, viveu na França. Da França, ela saiu e foi morar em Israel na maior dificuldade, porque lá não pode ficar, tem que ficar renovando, né? Ela alugou uma casa lá e foi morar em Israel, e morreu em Israel, do jeitinho que ela queria. Com 80 anos de idade, a gente às vezes tem o quê? 20, 30, 40, 50, eu não vou. Eu não vou sair, eu não vou mudar, eu quero viajar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Fica naquela zona de conforto. E Jacó, 130 anos, ele falou: eu vou para o Egito, não importa. Eu vou sair, vou. Ele podia falar: que isso, eu estou muito velho. Fala para ele vir, ele é governador, ele tem carro, ele tem tudo. Que ele venha até mim, eu não vou até ele. Mas a disponibilidade, agora eu vou voltar só um pouquinho. E ele foi de mudança, né, Bebê? Foi de mudança com tudo, com o filho, com o gado, com tudo. Às vezes a gente é sozinho, não quer mudança. Ele foi com a família inteira, com a mudança de que ele não sabe o que está esperando ele lá. E o Egito é um mundão, né? Com uma cultura cheia de idolatria e feitiçaria. A coisa contrária às coisas do Eterno. Aí ele vem para Beersheba, aí eu vou colocar a minha vida. Ontem a Andréia estava pregando sobre o abraço e sobre o choro. Eu não consegui chorar e nem abraçar. Mas eu falei: Senhor, eu quero Beersheba. Eu creio que Jacó precisava de Beersheba. Porque nós precisamos desse momento sozinhos com o Eterno. Não é no meio da congregação. Na congregação a gente tem um momento ali, né, de cura. Mas esse momento aqui é necessário para nós. Que esse choro, da gente chorar aos pés do Senhor e tirar para fora anos de coisa que está aqui na gente. Então eu tenho que falar: Senhor, eu preciso de Beersheba. Eu preciso chegar no ponto de que ali o Senhor vai falar comigo. Foi o que aconteceu. Ele reviveu, ele aceitou ir, mas o Senhor começou a falar com ele novamente. E falou: não se preocupe, eu vou estar contigo. Mas ele está sendo curado aqui, porque a hora que ele encontrar com Yosef, ele já está curado. É verdade, né? É verdade. E eu quero só aproveitar para falar uma coisa para os irmãos. Hoje não é só o dia da gente ser curado. Hoje é dia de haver uma quebra nas limitações. Amém. Para de se limitar. Para de achar que você não consegue. Para. Por que a gente fica com tanto medo do novo? Por quê? Mas eu não vou conseguir, não vai dar. Como assim? O Deus que nós servimos é tão incompetente assim? Não. Fala comigo, por favor, se ele é incompetente. Não. E por que nós nos limitamos tanto? Por que a gente acha que não dá para fazer nada? E é sempre uma desculpa, nós sempre temos uma boa desculpa. É dinheiro. Eu não tenho condição de sair, eu não tenho carro. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Minha família não quer. Como assim? Por isso, irmãos, nós temos que aprender algumas lições com a Torá. E aprender o seguinte: tem coisa, irmãos, que nós temos que quebrar em nós mesmos. Essas limitações. Nós temos que parar de olhar para nós como se nós fôssemos o capacho dos outros. Nós somos competentes. Mas não deu certo nada na minha vida, e daí? E Yeshua não entrou na sua vida e não mudou? Amém. Mudou ou não mudou? Sim. Se ele mudou, então a história é outra. Acabou a história velha, tem que ficar no passado. Eu não posso ficar pegando o meu passado e remoendo. Foi isso que Yosef não fez. Ele não remoeu o passado. Ele olhou e falou assim: vamos para o futuro, venha para o futuro comigo.
é o que ele está dizendo para o pai dele, é o que ele está dizendo para os irmãos dele. E o pai diz assim: eu vou, meu filho, com você para o futuro. E só para informar você, a Torá diz que 70 almas desceram para o Egito. Por quê? Porque a tradição rabínica diz que o número de nações existentes naquela época eram 70. Então Israel simboliza as 70 nações do mundo que desceram para o Egito para depois elas saírem e serem redimidas. Então a redenção, ela vem através de Israel para todo mundo. Aleluia. Ok? Então, deixe só caminhar mais um pouco, porque eu preciso chegar num ponto aqui. Eu preciso falar sobre Yosef fazendo algo que é muito sobrenatural. Então eu preciso chegar aqui. E Gênesis 46, do 28 em diante, fala de Jacó enviando de Judá para que ele preparasse tudo em Goshen. O Midrash diz que a primeira coisa que Yosef, Yehudá, a primeira coisa que Yehudá preparou em Goshen foi uma yeshiva. Por quê? Porque eles não podiam parar de estudar a Torá. Mesmo no Egito, eles tinham que continuar estudando a Torá. Você entendeu a mensagem? Nós não estamos em Israel, mas nós não podemos parar de estudar a palavra do Senhor. Nós não podemos deixar de estudar a palavra. E aí, Yosef então aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Goshen. E quando Yosef chega diante do seu pai, ele tem que chegar para ele e dizer assim: pai, sou eu. Porque o pai também não estava reconhecendo a ele. Então a Bíblia diz aqui que ele se lançou ao seu pescoço e chorou por um longo tempo. Sabe aquele abraço demorado? Aquele abraço que cura? A gente precisa desse abraço. Não é a Bíblia só que está falando isso, é a ciência. A ciência fala que o abraço cura. E a ciência, ela fala também que o beijo, ele traz restauração para um casal. Não sei se os irmãos já viram, foi comprovado cientificamente que aquele beijo chamado selinho, que só encosta, aquilo não vale muita coisa não, a não ser uma pequena manifestação de carinho. Mas o beijo, quando ele é dado, ele demora mais de 10 segundos, ele começa a liberar substâncias químicas do nosso corpo, para trazer cura. Assim como a tristeza libera substâncias químicas para envenenar o nosso corpo, através do beijo, também se libera substâncias para trazer cura, para trazer alegria para o corpo. Então, o que a Torá fala, a ciência hoje comprova. Por isso, irmãos, quando Yosef chega e vê o pai e eles se abraçam loucamente, certamente uma das coisas que Yosef fez com seu pai foi beijá-lo, e o pai beijou o filho. Por quê? Porque eles precisavam dessa cura. Tem hora, irmãos, que a gente precisa pegar. Você precisa pegar o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seu filho, sua filha, abraçar, beijar longamente e falar assim: eu te amo. Há quanto tempo você não diz essa frase? Eu não estou falando de falar assim: eu te amo. Isso é feio. Eu vou dizer uma coisa para você: isso é nojento. Você abrir a boca e falar assim: eu te amo.
e deixar sair do fundo da sua alma, com uma declaração verdadeira de identidade com a pessoa que você está dizendo isso, porque você vai abrir todos os portais do seu coração para dizer aquilo para aquela pessoa e transmitir para ela essa verdade. Mas não se fala eu te amo para qualquer um. Não se fala essa palavra. Isso é dito para pessoas que você tem um sentimento e que você tem uma cumplicidade para chegar e dizer isso para ela. Isso é muito sério, irmãos. Isso faz reviver a alma. Um dia eu vou falar só para os casais sobre o significado do beijo. Eu não posso falar aqui, irmãos, porque tem coisas muito profundas. Mas um dia eu quero falar para os casais. Eu quero falar para vocês sobre cantares. Você não tem noção o que significa um beijo. Você não sabe o que é isso. Então, hoje, eu quero mostrar isso para você e mostrar como um pai e um filho retornam para uma vida de alegria, porque agora toda a tristeza que Yosef passou de um lado e Jacó de outro se resume a um momento, e num momento tudo aquilo é arrancado dos dois quando eles se encontram. Aí você imagina o pai sentindo o calor do filho e o filho sentindo o calor do pai. Eu estou falando não só de emoção, eu estou te falando de reações que estão acontecendo espirituais, de um homem que é profeta abraçando o seu filho que também é profeta, e de repente tudo aquilo trazendo algo, uma dimensão espiritual e física tão extraordinária, que está havendo cura não só no corpo, mas na alma e no espírito deles. Eu queria que você parasse para pensar nesse momento. Existem momentos, irmãos, que a gente precisa parar e pedir ao Espírito Santo que esses encontros aconteçam. Nós somos uma família aqui. Tem momentos que a gente precisa se abraçar e dizer para o outro aquilo que o Espírito Santo está nos ordenando. Ontem, de tudo aquilo que me disseram, eu ouvi uma palavra muito especial de uma pessoa que falou para mim, e eu fiquei impactado com aquilo, quando uma pessoa disse assim: você é meu pai. Sabe? Quando a pessoa disse isso, aquilo me atingiu. Porque nem sempre as pessoas, a gente ouve isso. E eu estava ouvindo isso, estava dizendo isso para Jacó. Você imagina o impacto que isso causou nele, depois de 22 anos. Os irmãos estão caminhando aqui comigo 3, 4, 5 anos. E eu ouvi isso, primeira vez que a pessoa disse isso, me impactou. Imagine o que aconteceu com esses dois homens. É por isso, irmãos, que a Bíblia é muito linda quando ela fala sobre isso. Deixa eu só dar um salto agora, irmãos, porque eu preciso, para a gente poder terminar a paraxá, tá? Eu vou pular a parte que Faraó está diante dos irmãos de Yosef e de Jacó. Quando Jacó abençoa Faraó, isso está nas porções antigas da Torá. Você vai lá no nosso canal e assista. Quando ele abençoa Faraó, né? E o maior, o livro de Hebreus diz que o maior abençoa o menor, né? E aí Yosef faz habitar a sua família na terra de Goshen e dá tudo melhor para eles, e houve uma mudança de status. Eu quero dizer que quando há perdão, quando há restauração, há uma mudança de status. O melhor começa a ser entregue nas nossas mãos. O próprio Eterno faz isso.
Tá? Gênesis 47, 12 diz assim: E Yosef sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa do seu pai. O desprezado agora cuida de tudo. O moleque agora é senhor. Pare para pensar nisso. Para mim fechar para achar, Gênesis 47, do 13 ao 26, fala sobre uma estratégia que o Senhor tinha dado para Yosef, de eles armazenarem os grãos. Por quê? Porque as pessoas iam precisar no futuro. Agora vai começar um processo em que os egípcios, depois do segundo ano, chegam até Yosef, porque não tinha pão na terra. E o pessoal estava desfalecendo por causa da fome. Então, as pessoas chegavam para comprar o trigo de Yosef, e todo o dinheiro do Egito foi parar nas mãos de Faraó. Não tinha mais dinheiro no Egito, ninguém tinha nada. Quem era a pessoa mais rica? Era Faraó. Através de quem? De Yosef. Eu quero te mostrar por que Faraó confiou tanto em Yosef, porque agora vai vir o resultado final. E aí, quando se acabou todo o dinheiro da terra do Egito, os egípcios vieram para Yosef e disseram o seguinte: nós precisamos comer. Vocês têm gado? Tem. Me dá todo o gado de vocês aqui, que eu vou comprar o gado de vocês. Primeiro, Faraó recebeu todo o dinheiro, depois todo o gado. Ninguém tinha mais gado. O dono de todos os rebanhos era Faraó, através de Yosef. Aí depois acabou o dinheiro, e aí eles foram até a presença de Yosef e disseram o seguinte: compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Agora Yosef faz o seguinte: a terra dos egípcios pertence a Faraó, e os egípcios são escravos de Faraó. Lembrando que quem está operacionalizando isso é Yosef, que tinha sido um ex-escravo. Por favor, presta atenção. Esse mundo dá volta. O cara que foi escravo agora era senhor da terra do Egito, e todos aqueles que estavam no Egito agora eram escravos de Faraó, debaixo das ordens de Yosef. Qual era a única família que estava livre disso? Os sacerdotes e o povo de Israel. Eu vou falar uma coisa para você. Enquanto todo mundo está em crise, o Senhor guarda os seus da crise. Aleluia. Há um zoom na terra aí, que o ano de 2026 vai ser um ano de crise. Então eu quero que você se prepare, não para a crise, mas para as oportunidades que vão aparecer em meio à crise. Aleluia. Amém. A crise aqui trouxe oportunidade para Yosef comprar tudo para Faraó. A crise vai te dar oportunidade para você poder adquirir o que você nunca teve na sua vida. Amém. Amém. Você que está aqui me ouvindo, então diga um amém para mim, viu? Já que eles não querem dizer assim, diga você então. Não, eu estou profetizando sobre a sua vida. Você não está compreendendo o que eu estou te dizendo. Você vai ter um recurso para você poder comprar o que você nunca comprou por causa da crise. Aleluia. E outra coisa, isso aqui foi uma coisa tão extraordinária, que as pessoas vinham a Yosef porque ele era o único que tinha a solução para os problemas deles.
Você vai ser o único que tem a solução para os problemas das pessoas que vão te procurar. Amém. Por quê? Porque o Senhor vai te dar a mesma sabedoria que Ele deu para Yosef. Vai te dar as capacitações administrativas que Ele deu para Yosef. Porque isso aqui é fruto de administração, irmãos. Ele administrou bem lá atrás, veio administrando. Quando ele compra a terra e as pessoas se tornam escravas, ele diz o seguinte: vocês vão lavrar a terra, só que 20% vocês vão dar para Faraó, 80% fica para vocês, mas 20% é de Faraó. Por favor, preste atenção, ele arrumou para Faraó ganhar ainda mais dinheiro durante toda a vida de Faraó, através do próprio povo. Todo o povo tinha que pagar um imposto para ele, vitalício, porque eles eram escravos de Faraó. Irmãos, entendam isso. O Senhor abre oportunidades. Aqui foi uma oportunidade aberta para que algo pudesse acontecer. E Yosef estava com as chaves nas mãos. Ele era o único que sabia. Eu li uma história de uma pessoa que trabalhou durante muitos anos numa fábrica. E aí mudou-se a direção da fábrica. E o CEO nomeou um gerente. Esse gerente começou a olhar na fábrica quem fazia as coisas. Ele viu lá aquele senhorzinho que apertava os parafusos lá das máquinas. E algumas daquelas máquinas ele tinha projetado e criado. Então ele olhou um dia e falou assim: o que esse velho está fazendo aqui? Mandar esse cara embora. Só aperta parafuso? É inútil aqui. Ele nem foi perguntar quem era a pessoa. Mandou a pessoa embora. Só que ele regulava todas as máquinas. E se saísse de regulagem, e o mal sabe bem disso, uma máquina desregulada, ela não consegue produzir adequadamente e as peças podem sair com defeito. É assim, mal? Sim, sim. O que aconteceu? O cara foi mandado embora. 2 dias depois, as máquinas não tinham sido reguladas, começaram a emitir peças com defeito. E aí, os fornecedores, os compradores, começaram a receber as peças com defeito e começaram a questionar a empresa: como é que vocês estão fabricando com defeito? Cadê o controle de qualidade? E foram perguntar para o pessoal, o cara que substituiu o senhorzinho, por que ele não conseguia fazer aquilo. Ele falou: não, mas nessas máquinas eu não sei mexer, porque essas máquinas foram fabricadas por uma pessoa e eu não tenho manual de instrução dela. E aí começaram a dizer que aquele velhinho era a pessoa que mantinha a fábrica funcionando. Mandaram embora não aquele que era um desocupado, mas aquele que era o coração da fábrica. Eu quero te dizer que o Senhor vai te colocar numa posição tão linda que você vai ser o coração que vai pulsar. Aleluia. E as coisas vão depender de você. E o dia que te mandarem embora para te desprezarem, as coisas vão começar a dar errado. E aí você vai ter que ser readmitido, não como apertador de parafuso, mas como líder geral para cuidar de tudo e ensinar os outros a apertar os parafusos certos. Amém. Yosef era esse homem, um homem certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e produzindo os maiores e melhores resultados que a história já pôde relatar. Então, eu quero terminar essa paraxá dizendo para você o seguinte: não adianta, irmãos, desprezar aquelas pessoas que nós achamos que não valem nada. Nós precisamos investir nas pessoas, acreditar que as pessoas têm potencial, para elas alcançarem esse potencial e através disso darem muitos frutos. Ninguém é velho demais que não consiga aprender. Você quer que eu repita a frase ou não preciso? Ninguém é incapaz. Ninguém
Amém. Eu ouvi também uma outra história para mim poder encerrar, de um pai que tinha um filho autista e ninguém contratava o filho porque ele era autista. O pai então criou um emprego para ele, abriu um lava rápido. Por quê? Porque o autista tem que focar em algo. Abriu o lava rápido e só contratou autista. E a empresa começou a ser conhecida na cidade como a melhor empresa de lava rápido da cidade. Por quê? Porque os autistas enxergavam as coisas que os outros não viam e tinham o maior capricho para fazer as coisas. Onde é que está a solução? No foco. Foque naquilo que você quer e lá em frente. E para você nunca esquecer disso, foca na foca. E não tire os olhos do seu foco. Porque o livro de Hebreus diz, olhando para Yeshua, autor e consumador da nossa fé. Nós vamos ter sucesso? Sim, mas nós temos que focar nos nossos objetivos e trabalhar de forma comum por estes objetivos. Qual é o objetivo que nós temos agora? Cada um de vocês aqui tem um objetivo, mas aqui na congregação nós temos objetivos comuns. Vamos lutar por esses objetivos, vamos caminhar e o Senhor nos dará o melhor desta cidade. Amém. Até que nós possamos abrir uma outra congregação em outra cidade, lá vai acontecer o mesmo. As cidades vão estar sendo alcançadas, restauradas, libertas, curadas através da palavra do Senhor que o Senhor tem entregue para nós. Amém. O nosso objetivo, irmãos, é só um: é fazer como Yosef, servir. Quem serve, recebe o galardão por servir, mas já recebe aqui nessa terra. E o servo bom e fiel é aquele que serve e sabe por quem está servindo, a quem está servindo, e sabe que ele pode alcançar coisas que ele nunca imaginou, simplesmente por servir. Então o nosso desafio hoje é a gente poder ser como Yosef e dizer assim: eu vou dar o meu melhor para o meu Senhor. Amém. Eu vou servir, eu vou ser aquela pessoa que vai ajudar a trazer cura para as nações. Como é que eu posso fazer isso, Rabino? Você tem tantas formas de fazer. Use os seus talentos para que você possa alcançar aquilo que o Senhor tem. Amém. Ninguém aqui é incompetente. Ninguém. Até uma criança, ela é capaz de realizar algo para o Senhor. Então todos nós, focados como Yosef, vamos alcançar os objetivos. Porque Israel habitou na terra do Egito, em Goshen, e lá eles tomaram possessão, eles frutificaram e se multiplicaram. É no exílio que a gente cresce. Não é na hora que a gente está folgado. Não é na zona de conforto que acontece o crescimento. O crescimento acontece na hora da pressão, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da luta, que a gente tem que partir para cima e resolver as questões. E outra coisa, não dá para a gente parar agora, porque Yeshua está vindo buscar o seu povo. Muito em breve nós não vamos estar mais aqui nessa terra. Então o que eu digo para você é: se prepare. Se prepare para aquilo que está por vir. E esse ano de 2026, que seja um ano de muita bênção para todos nós, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Não pare. Continue. Faça como Yosef. No meio de toda a tribulação, ele ainda confiou. E no momento certo, ele foi tirado de onde estava e colocado na posição que o Senhor tinha para ele. O Senhor tem o melhor dessa terra para dar para você. Amém. Amém. Mas se você está sofrendo, está acontecendo algum problema na sua vida, não reclame. Adore ao Senhor, louve ao Senhor e espere para ver o resultado daquilo que Ele vai trazer para a sua vida, em nome de Yeshua. Amém. E você que me ouviu até agora, muito obrigado, que o Eterno abençoe sua vida e que toda essa palavra que eu acabei de ministrar alcance sua vida e te abençoe. E que realmente esse ano de 2026 para nós
E para você que está me ouvindo, seja um ano de grandes bênçãos e vitórias em nome de Yeshua. Te vejo na nossa próxima Parashá. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá.